Eu quero iniciar esse tempo com vocês, colocando um texto para você ler. Eu queria comentar, na verdade, gostaria de ouvir você também sobre este texto. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 16. Então está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. E penso depois começar a fazer as perguntinhas, né? E eu pergunto para você e você passa para o outro. Vou começar contigo, Aline, não? Oi? Vergonha. Tá bom, fazer uma introdução aqui, depois eu pergunto, tá? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não sei quantos aqui conhecem e crê nesse amor. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas que têm dúvida desse amor. Tem crise com relação a esse amor. Em vários momentos não vê esse amor na sua própria vida. Consegue ver o amor de Deus na vida de outras pessoas, mas não consegue ver e crer nesse amor na sua própria vida. Eu conheço pessoas, inclusive, que têm uma visão de Deus, um Deus assim meio carrasco, meio malvado e meio querendo pegar você no furo. A hora que você marcar uma bobeira, ele te pega. Eu conheço gente que fala isso abertamente, claro, os irmãos que têm mais liberdade, eu penso que eu já ouvi até uma expressão, assim, eu vejo Deus às vezes como uma serpente, uma cobra, e ele te pica, te dá uma picada, assim, quando tu marca, ele pega você. Mas João está dizendo assim, nós conhecemos, olha, ele está falando com maior certeza, né? Conhecemos é experimentar, lembra? Conhecer aqui não é saber do amor, é provar esse amor. E cremos no amor que Deus tem por nós. Ele vai dizer assim, Deus é amor. Ele não está falando que Deus sente amor. Ele não está falando que Deus tem amor. Ele está falando que Deus é amor. Agora ele vai colocar aqui uma frase que parece embora não tenha um si, mas que parece uma condição. Qual é? Aquele que permanece no amor de Deus, em Deus, permanece aqui no amor em Deus. Tem uma versão que fala de Deus, mas aqui está falando permanece no amor em Deus e Deus nele. E aquele que permanece no amor, desculpa, eu pulei a frase aqui. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, tá? E aquele que permanece no amor, permanece em... Essa é a frase correta. Aquele que permanece no amor, permanece em... E Deus nele. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tá? Eu acho que aqui a gente podia extrair algumas perguntas, né? Vamos extrair algumas perguntas, aí uma pessoal. Pessoal é se você crê nesse amor e se você conhece esse amor e crê. Bem pessoal isso, né? Lembra que é bem pessoal? E também a outra pergunta que eu quero fazer é como alguém pode permanecer no amor. E, consequentemente, permanecer em Deus e, consequentemente, Deus permanecer na pessoa. Tu vê que tem uma ligação aí, né? Antes de perguntar, deixa eu te comentar aqui uma conversa que a gente teve aqui no café da manhã com alguns rapazes que estão aqui. Por alguma razão, não sei se foi Yuri que levantou, alguém levantou uma questão relacionada às pessoas que interpretam a Bíblia hoje, cada um do seu jeito, particular, interpretação e tal.
Aí está falando das histórias. Não, foi assim. Eu contei uma história aqui de um pastor chileno. E os irmãos riram um bocado. E aí o Uri falou assim, poxa, Franco, já há algum tempo que a gente tem um projeto para fazer um livro. O livro ia ser um livro cômico, não sei como é que ia ser esse livro. Com algumas histórias que eu já ouvi você contando. Ele disse que é uma ideia do Flecha. Como é que é dele junto lá? Como é que é o título do livro? O título é um título estranho. A arte Jedi de tirar o pé do apoio. A arte samurai de tirar o pé de apoio. Ninguém entende esses títulos, é jovem. Mas ele queria contar um monte de histórias. Eu falei para ele que eu tenho um pastor querido no meu relacionamento chamado Vince. E Vince diz assim, pô, Franco, tu conta muita história, tem muita história. Eu volto para ele e digo, a Bíblia é um livro de histórias. Eu sei que muita gente se aplica a interpretar a Bíblia. Mas nós queremos ir além, nós queremos interpretar e aplicar. Nós não queremos só interpretar. E interpretar já é um grande desafio. Por quê? Porque interpretação, você vê, tem gente que, além dessa corrente de pessoas que querem mudar, está jogando a Bíblia mais muito longe do que é a realidade, mesmo aqueles zelosos, estudiosos, aqueles irmãos amorosos, tal, eles também têm dificuldade de ter unanimidade em tudo que eles interpretam. Eles também não... vamos bater. Não é. De vez em quando alguém diverge. E unidade, necessariamente, não exige nossa concordância. Cláudio Zaqueta ali, ele é testemunho de quantos anos a gente caminha como um presbitério do Rio de Janeiro e não concordamos em tudo sempre. Mas eu poderia apelar que eu fiz 40 anos de casado agora com Denise. E até hoje tu acredita que tem coisa que a gente discorda? E seguimos casados? Até perguntei para o Yuri quantos anos de casado ele tem. Quantos anos de casado você tem, Yuri? Aí ele falou lá, 4. Cara, outro dia, né? Eu falei, você concorda com tudo, com Dri? Ele, não, nem tudo. Mas segue casado. Unidade é muito mais além do que isso. Até porque a gente entende... Porque nós, humildemente, precisamos reconhecer que não interpretamos claramente as Escrituras. Muitos contextos a gente não tem histórico, cultural, até gramática, a gente se atropela com a gramática, a Bíblia também exige gramática, né? Exige muito conhecimento, mas, sobretudo, revelação do Espírito, porque conhecer tudo isso e não ter revelação do Espírito está perdido igual, né? Vai patinar e não vai chegar em lugar algum. Mas o que a gente tem, assim, unânime já há muitos anos? E nós precisamos não apenas interpretar, nós precisamos praticar a palavra. Essa é a carga do nosso coração. E quando se pratica a palavra, tem muita história. E você extrai muita história da vida de pessoas também que estão no teu relacionamento, porque você conversa muito, ouve muito. Então, todo mundo tem uma história com Deus, de vida, né? E eu falava também para os irmãos, é muito interessante, porque às vezes você tem uma interpretação como a minha. Nós cremos, por exemplo, que a gente tem que amar. Quantos creem que tem que amar? Sim ou não? É mandamento amar ou não? Amar a Deus sobre tudo, amar teu próximo, não é verdade? Mas ninguém duvida disso. Todo mundo tem esse mandamento. Novo mandamento dou a vocês. Mas qual é a aplicação disso na tua vida hoje? Isso varia muito. Depende do momento que você está vivendo. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo que para você amar é ouvir, é dar mais tempo para tua esposa, para teu pai, para tua mãe. Ouvir mais, talvez preciso dar mais atenção. Muito relativo isso, não é uma coisa absoluta. Porque de repente eu falo amar, aí está ali o Arthur pensando, como é que vou amar? Vou amar o meu serviço, os dons, olha só, até os dons entram no negócio. Aí dá uma diferença, né? Porque os dons são diferentes. Então eu amo de um jeito, você ama de outro jeito. Entendeu? E nós vamos amando com os nossos dons também, servindo os irmãos, porque a gente tem que amar servindo. É assim ou não é? Jesus falou assim, se você me ama, se quer me amar, guarda os meus mandamentos. Aí você tem um monte de mandamento para guardar, para praticar. Mas com Pedro, bem pessoal assim, porque não é só a doutrina, você entende? Não é só você guardar a doutrina. Existe uma vontade pessoal para a tua vida. Jesus falou, a minha comida lá, João 4,34, lembra lá? Ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua
obra. A comida de Jesus, a dieta de Jesus é obedecer o Pai. Mas quando fala em obedecer, não se refere apenas àquela doutrina do dia a dia, de amar, de servir, de confessar, né, de carregar cargos dos outros, aquelas mutualidades. Não, transcende isso. Por que transcende? Porque quando a gente fala assim, eu quero fazer a vontade do meu Pai, eu estou incluindo também o chamado dele para a minha vida. Algo pessoal. Havia em Antioquia profetas e mestres. Assim começa Atos 13. Havia uma lista que começa com Barnabé e termina com Paulo. E disse o Espírito Santo naquele momento, provavelmente por uma profecia, por alguém, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E Deus falou da vontade dele ali, pessoal. Não chamou os outros, chamou a Barnabé e Saulo e deu uma vontade pessoal. Então, também a vontade de Deus compreende o teu chamado pessoal, o teu desenho. E para você amar pode ser uma coisa muito pessoal. Pedro ouviu Jesus dizer, você me ama? Ele, eu te amo. Então, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. É dessa maneira que você vai me amar. Hebreus disse também que nós amamos quando nós servimos os irmãos. Então, muita gente pode estar com essa palavra viva no coração e pensar assim, eu vou amar servindo. Servindo como? Uns têm uma graça de servir, inclusive com a verdade, que muita gente nem gosta de ouvir. Mas não é amor também falar a verdade? Aquele texto de Efésios 4, seguindo a verdade em amor, pode pesquisar ali, o texto é falando a verdade em amor. Eu não sei se uma versão mais nova que já corrigiu isso, NVT, eu não sei se corrigiu. Falando a verdade em amor. Então tem gente que diz assim, pô, eu vou amar fulano. Falando o quê? A verdade com ela. Por ela que eu vou falar. Eu vou falar por causa dela, não vou falar por minha causa, não estou ofendido, não estou escandalizado, não estou nada. Eu vou falar porque ela precisa ouvir. Como uma mãe chama a atenção de uma filha, como um pai chama a atenção de um filho, de uma filha. O amor faz isso. Então, veja bem, todos nós pensamos, vamos amar, mas interpretamos claramente isso, mas a aplicação pode ser diferente por várias razões. Por várias razões. Interpretamos diferente, porque a nossa vida está em estágios diferentes, momentos diferentes. Eu soube que o Arthur se converteu ano passado, novembro. Arthur é um jovem discípulo. Jesus, imagina quanto caminho tem Arthur para andar ainda. Mas é provável que o outro, que já andou mais que o Arthur, tenha um momento, esteja vivendo um outro momento na sua vida. De expressar esse amor. Estou citando um mandamento, né? Que eu acho que é o mandamento que ninguém discorda. Ninguém discorda desse mandamento, né? Se você fala tem que amar a Deus, ninguém discorda. Se você fala tem que amar o próximo, ninguém discorda. Tem que amar uns aos outros, então ninguém discorda. Amém? Eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu quero fazer a seguinte pergunta para o primeiro candidato. Como é? Pergunta pessoal, como eu falei. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Eu te pergunto, você pode responder o primeiro e você tem o direito depois de passar para outra pessoa a segunda pergunta. Você conhece e crê no amor que Deus tem por você? Se vocês comerem muito tempo ali, depois o Yuri vai cortar meu tempo aqui. Yuri é fogo. Quem começa? Você conhece e crê no amor que Deus tem por você? Oi. É para responder que eu conheço e creio, né, no amor de Jesus. E é isso. Bom. Permite outra pergunta. Vou pegar carona, já que ela está aqui, né? Vou pegar carona. Ela disse que conhece o amor e crê no amor. Eu queria que você me desse um exemplo prático de como você conhece, de como você experimenta esse amor e como você crê nesse amor. Eu conheço a Deus quando eu estou buscando nele, porque eu tenho que buscar, né, todo dia, porque Ele é meu Pai, né, meu Senhor, e
é importante ter um relacionamento, né, com Jesus, de estar orando, conversando com Ele, de estar lendo a Bíblia, né, e pedir para o Espírito Santo estar falando comigo. E também de estar junto com os irmãos, né, de estar sempre me esforçando, né, para estar nos relacionamentos. E aí, quando eu sou chamada a atenção, também me submeter, o que às vezes em algumas coisas é difícil, mas a gente vai matando a carne, né, e vai seguindo Jesus, porque é dessa forma que eu vou permitindo, né, que o Senhor molde meu caráter à semelhança dele, né. Glória a Deus. Agora você tem direito de escolher qualquer pessoa para sentar aqui. Eu vou escolher a bênção de amarelo. Vai lá, Mônica, vem, senta aqui. Vai, vem cá, minha irmã. A pergunta, mas agora vai mudando a pergunta, tá, gente? Claro, não é a mesma, não. Não é. Eu tô aqui com outra pergunta, mano. A pergunta é, ele segue dizendo, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. A pergunta é, como é que uma discípula, à luz que você tem, né, pode permanecer no amor e, consequentemente, com isso, permanecer em Deus, Deus nele? Bom, pela minha experiência, né, permanecer, né, existe uma via de mão dupla. À medida que eu busco, eu recebo dele. E a diferença está quando a gente recebe dele, porque aí a gente começa a conhecê-lo, né? E a enxergar, e a ver, e a ser revelado, né? Ele se revela a cada dia a nós. Quando você falava de experiências, né, pessoais, desse amor, eu estou já há uns 26 anos, que é a idade da minha filha mais velha, no meio, né, cristão, né, congreguei em várias denominações, mas hoje, assim, de uns anos para cá, uns 2 anos, eu comecei a desfrutar mesmo desse amor, de viver esse amor. E foi a partir do meu trabalho. E Jesus começou a revelar, mostrar para mim como que eu ainda precisava amar ao próximo, né? Então, assim, muitos anos no meio evangélico, conhecendo a palavra, vivendo, recebendo dons, tudo, mas assim, a prática, né? E aí, quando eu comecei a ser diferente, a mudar meu modo de ser através do meu caráter, no meu tratar com as pessoas, porque o meu trabalho ele é de lidar com muitas pessoas, de atender, de ser gentil. O Espírito Santo tem me tratado muito sobre essa questão da gentileza, que coisa que eu como que confrontava, né? A questão do amor, de você amar, de ser gentil, de falar dócil, né? Eu não tinha nada disso. E agora, esses tempos para cá, o Espírito Santo veio me tratando sobre isso. E como isso tem, assim, eu tenho sentido esse amor de verdade, né? Essa experiência de amar e ser amado, né? É isso. Amém? Vocês dão amém ou não? Obrigado, querida. Deixa eu pegar... Não, ainda não. Ela já quer escolher outra, já quer botar na cadeira. Quantos minutos a gente deu aí? Bateu 20. Então vamos dar aquela pausa. Lembra aquela pausinha? Coisa linda, né? Quando a gente voltar da pausinha, ó, você tem direito agora a cafezinho, água gelada, exercício, alonga, tá? Alonga, estica, vai ao banheiro, faz tudo que você tem direito. Depois a gente volta aqui.